Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui das últimas informações do São Paulo desta terça-feira. Tricolor que se prepara para o jogo contra a Ponte Preta, definido já o adversário das quartas de final do Paulista, Novo Horizontino. Vamos acompanhar aqui as últimas informações, deixar os créditos na descrição, o jogo aberto, ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. Então, agora com o Edu Afonso, certo? Com São Paulo? Exatamente, com as informações do Tricolor Paulista, Edu. Tudo bem, Mari, Bruno, comentaristas e fãs de esportes? Olha só, ontem o São Paulo estava na torcida demais pelo Mirassol. Bastava um empate ou até uma vitória, como vinha acontecendo até a metade do segundo tempo, para o São Paulo, que já está classificado, garantir o primeiro lugar do grupo. Mas aí o Novo Horizontino quis colocar um pouco mais, digamos, de pimenta nessa reta final. Venceu, ficou a 1 ponto do São Paulo, 16-15. O Novo Horizontino tem só mais um jogo na última rodada, o jogo de meio de semana com o Corinthians. Já aconteceu, foi antecipado. O São Paulo tem 2 partidas contra 2 rivais do grupo do Palmeiras. E agora, para ser primeiro colocado, não dá para abrir mão de vencer pelo menos uma dessas partidas. Quarta-feira, Ponte Preta, o jogo foi antecipado para as 19h30, seria às 21h35. Nesse jogo, o São Paulo volta ao Morumbi, atuou muitas partidas longe de casa, né? Santos, teve o Mirassol em casa e 4 partidas seguidas fora de casa. Nesse jogo, o Zubeldia vai ter que trabalhar pensando na vitória para garantir esse primeiro lugar. Para quem sabe, na última rodada em São Bernardo, poupar alguns jogadores. Algumas preocupações. Ferreirinha machucado, está fazendo teste agora aqui no gramado para saber se joga ou não. É difícil, ficou 2 partidas fora. E tem 5 atletas pendurados com 2 cartões amarelos, quase todos titulares. O Rafael, o Enzo Dias, o Caleri, o Alan Franco e o Sabino. O que pode acontecer? Ele pode colocar todos para jogar na quarta-feira, forçarem o terceiro, cumprem contra o São Bernardo, estão livres nas quartas. Ou poupar esses jogadores durante 2 rodadas e aí todo mundo entra limpo no início da fase de mata do Campeonato Paulista. É algo a se pensar, principalmente em relação a Caleri e também a Rafael, 2 titulares absolutos da equipe. O treino de hoje vai definir, então, tudo isso. Se vai ser time titular, reserva, com pendurados, com não pendurados. Mas lembrando, o São Paulo precisa de pelo menos uma vitória para não correr nenhum risco de perder a primeira colocação do seu grupo e ter a vantagem de jogar em casa a fase de quartas de final do Campeonato Paulista, companheiros. Boa, Edu, obrigado. E quem também acompanha essa questão de poupar ou não no São Paulo é o Palmeiras, porque o Palmeiras depende. Aqui está a classificação bem complicada do Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians já fez um jogo adiantado contra o Novo Horizontino, então na rodada de número 11 eles não estarão em campo. O Corinthians já pensando em Libertadores. Nesse grupo A, o Timão lidera com 26 pontos, seguido pelo Mirassol com 16, que ainda tem uma definição junto com o Botafogo, que deu uma reagida. Lembrando que o Botafogo e o Mirassol são os próximos adversários do Palmeiras no campeonato. Só isso, não é? Inter de Limeira brigando ali sério contra o rebaixamento. Então, esse grupo tá bem encaminhado. Definido não, definido não pode ser a palavra usada. Agora, a gente vai para o grupo B para mostrar que aqui tá tudo muito mais parecido. Olha só, eita, muita informação aqui no jogo aberto. Agora sim é que a gente quer. Santos, líder com 12 pontos. Valeu muito a vitória de 3-1 para cima do Água Santa. Aí Guarani, Bragantino e Portuguesa tem 11 pontos. Embolado, hein? Tá todo mundo, literalmente todo mundo na briga. E realmente, olha, não dá para dizer nada, hein? Não dá. O Bragantino uma decepçãozinha nesse Campeonato Paulista. Tem 2 jogos, com certeza, mas tem 2 jogos ainda e aquela frase clichê, tudo pode acontecer. Esse aí não dá para cravar nada. Vamos para o grupo C, aí já está definido, só não sabemos quem será o primeiro colocado. Por enquanto, São Paulo com 16 pontos, Novo Horizontino com 15, Novo Horizontino não joga na rodada e o São Paulo enfrenta a Ponte Preta, concorrente diretaça do Palmeiras, na briga por uma vaga na próxima fase do Paulistão. O São Paulo vai ter que administrar essa situação porque joga com a Ponte em casa e finaliza a primeira fase diante do São Bernardo, que é a grande surpresa do Paulistão. Então, Renata, o Novo Horizontino pode chegar no máximo 18, porque só tem mais um jogo para realizar. O São Paulo, como a gente falou, não pode relaxar.
nesses 2 próximos confrontos, porque precisa terminar em primeiro para decidir na sua casa. E esses jogos do São Paulo vão interferir diretamente no grupo do Palmeiras. Olha que reta final fantástica. E a Ponte vai jogar com o Bragantino a última rodada. O Bragantino precisando, a Ponte precisando, vai ser um desespero. Noroeste e Água Santa ainda na briga contra o rebaixamento. Isso. Agora, o grupo D, eu falei que a grande surpresa é o São Bernardo, do campeonato até agora. Mas talvez a grande surpresa seja o Palmeiras ser o terceiro colocado. O Palmeiras ainda precisando de outros resultados, além dos próprios, para poder se classificar e seguir na competição. Já que o São Bernardo tem 22 pontos, vai jogar com a Portuguesa nessa rodada. E a Ponte Preta, adversária do São Paulo, tem 19. Palmeiras 17 enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras ainda pode ser até líder do grupo, se vencer os seus 2 jogos, né, e contar com tropeços, mas é muito difícil até pelas campanhas que São Bernardo e Ponte estão fazendo. Embora as 2 equipes enfrentem aí o São Paulo no meio do caminho nesses 2 jogos. Todo mundo tem 10 jogos, todo mundo tem 2 jogos a realizar e o Palmeiras vai ter que fazer a sua parte, mas ainda contar com tropeços de pelo menos um dos adversários, né, para poder entrar na fase de classificação. São Paulo e Ponte Preta, jogo de amanhã pelo Campeonato Paulista. E aí, torcedor do São Paulo em todo o Brasil, o que é melhor? De repente não jogar tão completo, tão inteiro contra a Ponte, complicar a vida do Palmeiras, que lá na frente pode ser um adversário, ou não correr risco, decidir tudo em casa, não precisar ir até Novo Horizonte na próxima fase. Só quero ver, só quero ver. Atenção, São Paulino, já pode se preparar. O primeiro confronto das quartas de final do Paulistão está definido e o tricolor encara o Novo Horizontino no início da fase de mata-mata do estadual. A definição veio depois da vitória da equipe do interior ontem sobre o Mirassol. Só que mesmo já classificado, o líder do Grupo C tem ainda 2 compromissos pela primeira fase. E para garantir a liderança da chave e o mando de campo no jogo único, precisa de pelo menos uma vitória. Nosso objetivo em primeiro lugar já foi conquistado, que é a classificação, né? Agora nosso segundo objetivo, né, é classificar em primeiro para que a gente, né, possa decidir as quartas dentro do Morumbi, aonde sem dúvida nenhuma a gente, né, é muito forte. Já são 4 jogos sem vencer. Dos últimos 6, apenas uma vitória. A gente sabe que o calendário é bastante apertado, né? E às vezes não sobra um tempo hábil para o professor também impor as suas ideias de jogo, né? O tricolor já entra em campo amanhã no Morumbi contra a Ponte Preta às 7h30 da noite e não às 9h35, como previsto anteriormente. O São Paulo tem 5 pendurados. Rafael, Enzo Dias, Caleri, Sabino e Alan Franco estão com 2 cartões amarelos cada um. Isso é que pode influenciar nas decisões da comissão técnica, que deve entrar em campo com um time alternativo. Mas Lucas e Oscar, que atuaram no clássico apenas no segundo tempo, devem aparecer entre os 11 iniciais. Luiz Ubeldia é desfalque certo para a partida. O treinador está suspenso pelo 3º cartão amarelo, que levou no clássico de domingo. E o choque rei terminou em 0-0. Mas o rival ainda vai ficar de olho no tricolor. Além da partida contra a Ponte Preta, aqui no Morumbi, o São Paulo encara na última rodada o São Bernardo fora de casa. Confrontos com o líder e vice-líder do Grupo D. A mesma chave do rival Palmeiras. O jogo de amanhã, dependendo de uma combinação de resultados, pode praticamente eliminar o Palmeiras do Paulistão. O tricolor até está classificado, mas tem muita coisa em jogo nessa partida, né, Zubeldia? Se logramos classificar primeiro, te vou dizer, o que deveríamos fazer é classificar primeiro. Se conseguirmos classificar em primeiro, eu diria que é o que deveríamos fazer, pelo orçamento. Mas entendo que não é fácil jogar bem. Entendo que todas as partidas são difíceis. Entendo que haja problemas quando não se ganha. Críticas, porque o Paulista é isso. Esse é o contexto que já tinham me falado. Esse contexto que já me haviam falado. A grande contestação de muitos torcedores é que ele fez um planejamento de poupar atletas, mas não necessariamente escolheu priorizar as principais partidas. Demonstração que no clássico de domingo contra o Palmeiras ele deixou no banco o Oscar e o Lucas, só depois os dois tiveram oportunidades mais para a segunda etapa mesmo. E o torcedor quer que clássicos, jogos decisivos sejam levados a sério. Porém agora é um dilema, porque de repente se você não ganha da Ponte,
você pode disputar na casa do adversário a fase seguinte, que é de um jogo apenas. Isso. Só que se você ganhar, você pode colocar o Palmeiras no jogo de novo, caso o Palmeiras também faça seus resultados. Então é um dilema. Eu não sei se para o Zubeldia é um dilema. Para a torcida é. O que é melhor? Eliminar de cara um adversário forte, que é o tricampeão paulista. Já vimos tanto isso acontecer. E aí decidir fora ou não. Ou encarar como tem que ser e pronto. Vou contar uma historinha aqui. 2018, o Palmeiras de Roger Machado, na fase de grupos da Libertadores, teve a chance de eliminar, digamos assim, o Boca Juniors. Isso não aconteceu, num jogo paralelo. E aí ele fez a parte dele, foi a melhor campanha da fase de grupos e o Boca classificou. Na semifinal, os dois se encontraram, já não era mais o Roger, era Felipão e o Boca elimina o Palmeiras. A gente já viu isso acontecer tantas vezes. E claro, né, vira uma outra competição, os times se fortalecem, uma camisa pesada do outro lado, né, no caso, Palmeiras e Boca. Então o melhor é não dar sopa pro azar, é isso? Eu posso falar, eu acho que o Sgarbi vai responder como torcedor do São Paulo, ele vai dizer, dá uma relaxadinha. Acho que o torcedor, ele se importa com isso. Agora, eu não imagino, de verdade, podem me chamar de politicamente correto, mas eu não imagino o Zubeldia fazendo uma preleção dizendo, rapaziada, vamos tirar o Palmeiras da jogada, mesmo que a gente jogue em Novo Horizonte, vamos dar aquela relaxada. Eu não imagino isso acontecendo, até porque o Zubeldia está pressionado. O Zubeldia está pressionado por resultados, então ele vai querer entregar uma reta final de Paulista melhor do que vinha sendo. Eu, de verdade, acho que o torcedor pensa nisso. Só que o São seguinte, Paulo não. Ele pode estar pressionado porque ele não ganha mesmo a 4 jogos, só que tem um detalhe. Ele não priorizou o clássico em termos ofensivos. Ele não quis atacar o Palmeiras, partir pra cima, ganhar o jogo. Ele montou um ferrolho. Ele queria classificar. Ele fez linha de 5, linha de 7, ele deixou todo mundo ali esperando. Só que agora é o seguinte, o adversário dele ganhou também, que é o Novo Horizontino. Sim. E tá colado, 1 ponto de diferença. Daqui a pouco você decide na casa do adversário, calor, Novo Horizonte, longe de casa. Então, eu realmente não sei o que ele pensa. Sabe porque ele priorizou jogos como o Velo Clube, a Inter de Limeira. Sim, eu acho que esse questionamento do torcedor é válido, né? A forma como ele fez essa gestão física. E no caso do Palmeiras também. Eu acho que todos fizeram, tá? Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians teve êxito no seu rodízio. O Corinthians também trabalhou minutagens dos seus atletas. Só que ganhou. Aí que tá. Ele teve êxito. Palmeiras e São Paulo não. Tiveram muitas dificuldades. O Palmeiras mais ainda. Eu acho que o Palmeiras, o Zubeldia deve estar pensando, ele pode se atrapalhar sozinho. Não vai ser por causa do São Paulo. São Paulo tem que pensar em decidir em casa. Porque o Novo Horizontino é uma equipe difícil. Você jogando sob seus domínios um jogo único mas só vou falar uma vantagem. Coisa, Chico. Alguns anos já, eu tenho mais de 20 anos de Campeonato Paulista. Se por um acaso não elimina o Palmeiras e aí depois se enfrentam e o Palmeiras eliminar o São Paulo, aí você vai ver a gritaria. É óbvio, é um risco calculado, mas eu não acho que o São Paulo tem que escolher isso agora. Porque o Palmeiras está fazendo a dele e pode até não fazer a sua parte. O Palmeiras vai ter que vencer os seus jogos. É claro que isso é do futebol, Renata. Pode muito bem acontecer, citei o caso aqui de Palmeiras e Boca. Isso a gente já viu acontecer muitas vezes. Mas o São Paulo tem que pensar na dele, tem que jogar melhor, tem que terminar uma primeira fase mais convincente. E o Zubeldia tem que pensar também, né, em classificar das quartas agora para semi. Tem que passar pelo Novo Horizontino. O Palmeiras que cuide dele. Eu acho que aí esse será o pensamento do São Paulo. A Renata. Ai, meu Deus. Beleza, eu vou até trocar o assunto nesse momento, mas depois a gente vai falar mais do São Paulo, com certeza. Aqui no... É isso aí, torcedor tricolor. Informações do São Paulo. As informações desta terça-feira. São Paulo que se prepara para o jogo contra a Ponte. Tem essa questão, né, do São Paulo já eliminar, né, o Palmeiras, digamos assim, né, tirar o Palmeiras da próxima fase. O Palmeiras depende, né, dos resultados das 2 últimas rodadas, né, dessa primeira fase do Paulista. O São Paulo amanhã que joga contra a Ponte Preta. Lembrando que o São Paulo só precisa de uma vitória, né, para garantir a primeira colocação aí do seu grupo. Isso é muito importante porque vai dar vantagem para o São Paulo decidir em casa. Então é importante o São Paulo vencer pelo menos um jogo. E se vencer a Ponte Preta vai deixar o Palmeiras vivo na classificação. Mas o torcedor ali, né, se for perguntar para a torcida, muitos querem que o São Paulo já, digamos que entregue, né, o jogo para eliminar o Palmeiras. Mas tem também o outro lado, que é o São Paulo se avançar, né, como primeiro do seu grupo, que vai dar também a vantagem. Então, tudo pode acontecer aí dessas últimas 2 partidas, né, da primeira fase. O São Paulo tem 16 pontos, 2 partidas
para fazer até o fim da primeira fase. Uma vitória que é o suficiente para o São Paulo confirmar a primeira posição do grupo. O primeiro colocado do grupo tem a vantagem de fazer o jogo único das quartas na sua casa. Isso é muito importante. Então, o São Paulo já pensou, o São Paulo ter que fazer esse jogo fora de casa. O São Paulo é um time muito forte jogando no Morumbi. Agora fora de casa está deixando um pouco a desejar. E amanhã tem essa partida aí contra a Ponte Preta às 19h30. Um jogo importante, né? Então vamos aguardar essa partida de amanhã. O Novo Horizontino, na rodada final, né, visita o Botafogo, enquanto o São Paulo joga fora de casa contra o São Bernardo. Então um jogo para o São Paulo vencer, né? Tem que ser esse contra a Ponte Preta, né? Para garantir a primeira colocação do grupo e ter a vantagem no confronto das quartas de final, né? Que é jogar em casa do Morumbi. Mas vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.